Olá, meus amigos, minhas amigas, professor Ivânio por aqui, mais uma vez fazendo aqui um vídeo de lançamento hoje com o Eduardo Silva, e nós vamos falar bastante desse livro dele aqui, Escravidão no Agreste Meridional de Pernambuco, um estudo sobre Garanhuns, anos de 1800 a 1850. Vocês já entenderam, né? É um historiador que está aqui falando com outro historiador, então a prosa vai ser um pouco mais longa hoje, né? Esse é o nosso único defeito, né, Eduardo? Enquanto historiador, a gente fala mais que os outros, né? E aproveitando, Eduardo, se apresente para a turma aqui que vai assistir esse vídeo, conte um pouquinho quem que você é, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá certo? Eu fico muito feliz por fazer essa live com o Ivânio, com a Cida, com todo o grupo da Diálogo Freiriano. Eu sou professor de História há mais de 10 anos, então por isso que eu falo muito, tá? Sou historiador também por formação, tenho especialização em ensino de História e tenho mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, né? É de lá que surgiu o livrinho, né, Escravidão no Agreste Meridional de Pernambuco, Garanhuns, 1800, 1850. Tenho experiência no PIBID, PIBIC, participei por grupos de pesquisa e sou apaixonado, né, por história social, por Brasil Império. E o desafio maior é tentar entender essas pessoas que foram escravizadas nas periferias, Ivânio. Então, é nessa pegada aí que a gente começa essa live. Massa demais, show de bola. E vamos começar pelo começo, então, Eduardo, né? O objetivo desse encontro nosso é compartilhar com o pessoal a tua jornada de publicação aqui. Conta para o pessoal aonde é que você encontrou a gente, como é que tu achou a Diálogo Freiriano, como é que foi o nosso ponto de contato? Começou com a minha esposa, tá? Então eu conversando com ela e aí ela falou, olha, é necessário a gente fechar esse ciclo para começar outro, né? Então a gente sentiu a necessidade de transformar a dissertação em livro. Infelizmente a gente não tem esse acesso na pós-graduação, uma especialização nisso, né? Então eu tive que procurar e aprender onde eu poderia ir para transformar o livro em, quer dizer, a dissertação em livro, né? E aí cheguei ao Instagram, encontrei vocês lá. No início eu fiquei com medo, tá? Porque a Uhum. gente foi tudo tão rápido, você foi tão educado, foi tão rápido o contato comigo. No outro dia a gente já estava marcando a live, no outro Uhum. dia a gente já tinha fechado o contrato, né? Então assim, eu fiquei muito feliz com toda essa receptividade, né? Era algo muito novo para mim, essa questão de diagramação, capa. Então, eu fiquei feliz e tive acesso, né, esse contato com vocês. Perfeito. E Foi ó, assim. você fez o caminho que a maioria dos nossos autores e autoras faz, né? Nós temos anúncios permanentes no Instagram, justamente para nos apresentarmos, né, como uma alternativa de publicação. E gostamos de fazer isso que a gente faz aqui, né, Eduardo? A gente chama sempre para Isso. uma videochamada exatamente por esse detalhe que tu disse aí rapidamente, né? É normal ficar na dúvida, será que a Diálogo Freiriano é uma editora séria? Norma, gente, vocês não nos ofendem quando dizem isso, nós sabemos. Eu também, quando vou comprar alguma coisa na internet, fico apreensivo. E aí, o nosso jeito de acalmar e construir esse canal de confiança é justamente dialogando, nos apresentando, contando que temos 10 anos de caminhada e isso vai solidificando. Temos, né, Eduardo, um contrato para assinar, para criar também segurança jurídica, e isso ajuda a acalmar os ânimos e dá uma direção segura para a publicação. Isso é muito importante. E deu certo, olha aqui. Livro publicado, né, Eduardo? Conta um pouquinho pra gente aqui. Isso aqui é um mestrado, é um doutorado? Já deu um sinal, né? Que é a foto bonita do Eduardo aqui, ó, na orelha com mini currículo. Algumas fotos muito lindas que tu trouxe, né, do acervo que você pesquisou. Isso aqui é uma composição, essa imagem aqui, depois nós vamos falar da capa, ela não existe assim, mas existe, né, nas suas duas dimensões. Uma construção muito bonita. Conta, Eduardo, um pouco pra gente que formatos que você fez, impresso, e-book, impressão sob demanda, e o que, que é esse livro, né? Como que ele nasceu, que texto que está aqui dentro. Conta um pouco para a turma. Vou tentar não desviar muito, tá certo? Eu primeiro quero falar que, assim, gente, é um processo artesanal, tá? Então, quando eu falo com os meus amigos aqui em Garanhuns, né, e eu acredito que alguns já estão com vocês aí também para Sim. publicar, eu falo que é um processo artesanal da capa, do miolo, da diagramação.
das imagens, né? Então eu fiquei encantado com todo o processo, que eu tinha pouco conhecimento, Ivânio. Uhum. No primeiro contato, você me falou da proposta da Diálogo Freiriano. Então, a gente ainda sentou e analisou para ver se o meu livro, se a minha dissertação de mestrado, Uhum. cabia dentro das publicações dessa sua proposta, da editora. Tá? Então, foi assim que a gente foi fazendo o processo de criação desse livro. Uhum. Tá? Eu publiquei o livro impresso, Perfeito. tá certo? E e-book. Certo. E foi muito bom porque novas oportunidades acabaram surgindo a partir disso tudo, Ivânio. Uhum. Eu tive contato de pessoas de Portugal, Olha tá? só. Passei o e-book para eles e teve um que queria o físico. Então ele fez com que a mãe dele viesse a Garanhuns, aqui em Pernambuco, Uhum. comprasse o livro e E mandar. enviasse para ele. Que demais. Isso Aham. mesmo. Ele está fazendo uma tese de doutorado lá em Portugal e aí ele queria usar como referência. Sobre a capa, você quer falar da capa, da Bora, diagramação? conta como foi, que imagens que tu trouxe, onde é que essas imagens, onde é que você conseguiu essas imagens? Conta um pouquinho, porque eu sei que você é o historiador que vai lá nas fontes originais, são poucos autores e autoras que bebem em fontes tão primárias, né, como a gente chama aqui, né, na história. Você consegue ler aquelas letras, né, dos documentos antigos. Eu confesso, eu não consigo. Eu vi você no teu Instagram lendo lá aqueles documentos antigos, né, dos cartórios, das igrejas, e com certeza isso é uma técnica que tem que ser usada para isso. Então conta pra galera como é que foi, onde é que você buscou essas imagens, né? Não é uma criação nossa no sentido de desenhá-las, mas de compor. Conta pro pessoal. Então, o Ivânio está falando de paleografia, né? Então, eu Isso. passei 10 anos aprendendo como fazer essa transcrição desses documentos, né? As fotografias, a gente foi no Acervo Nacional da Biblioteca Nacional, na Brasiliana também, né? E Uhum. aí eu falei da opção de retratar pessoas negras que tivessem atividades aqui no Agreste, como um balaio na cabeça, a farinha de mandioca, a enxada, né? Que foram recursos utilizados na pequena propriedade escrava aqui no Agreste de Pernambuco. É importante eu falar, Ivânio, que a escravidão foi muito questionada nas periferias. Né? Perfeito. E a minha dissertação é mostrar que existiu escravidão e Isso. que essa escravidão de pequeno porte ela contribuiu para manter a grande escravidão, a grande plantation, né, de Uhum. forma geral no Brasil. São mais de 300 anos, né, de escravidão, se a gente for pegar. Então, a capa surgiu assim, na junção de duas imagens, tá, gente? Retratando essa ideia do agreste ou dos agrestes. Uhum. O Ivânio trabalhou com o editor dele, e ele fez É, uma pesquisa também para juntar essas isso. imagens, tá? Aqui atrás a gente tem uma família escrava também, tá? O miolo ficou muito bonito, as imagens, a qualidade do livro, né? É importante a gente falar isso. Isso. Olha aqui, ó. É. Coisa linda. Índice remissivo, né, Ivânio? Tem que ter. Tem que ter Isso. essa ideia do nível, né, da publicação. Então, foi tudo muito bem elaborado e organizado pela equipe e que eu tive conhecimento a partir de vocês. Como eu Uhum. te falei, né, na pós a gente trabalho árduo. Né? Vamos produzir artigo, vamos produzir dissertação, vamos produzir projetos. É, A questão de livro fica um pouquinho de lado e sim. vocês acabaram me dando total conhecimento do que eu deveria fazer e como deveria proceder. Maravilha, maravilha. E isso é importante que tu traz, né, Eduardo? É normal, tem gente que às vezes fica até. O pessoal fala isso nos áudios aqui pra gente, Eduardo. Ivânio, me desculpa se eu vou perguntar uma coisa que eu deveria saber. Porque aí pergunta, como é que é o livro, como é que tem que ser, preciso revisar, não preciso revisar, eu ainda não tenho capa, não vou fazer o livro ainda. É normal, e tu diz muito bem, né? A gente, na pós-graduação, no mestrado, doutorado e pós-doc, a gente é muito estimulado a preparar artigos para publicação em periódicos, e o livro é um elemento que parece de segunda classe, ou que ninguém dá atenção, quando, na verdade, um livro é um ponto-chave de virada da jornada profissional que nós temos, porque quando a gente vai para um concurso, para um processo seletivo, todo mundo é mestre e doutor.
O que nos diferencia dos outros mestres e doutores são as publicações, especialmente de mestrado e doutorado. E um detalhe importante, essa composição que foi feita aqui pelo nosso designer capista, é juntar a ideia que o Eduardo tinha de capa. Olha, eu queria um homem e uma mulher, né, mostrando a escrava e o escravo. E tinham duas imagens separadas, que nós, com a inteligência artificial agora que compõe essas imagens, né, o nosso designer capista uniam as duas, fez uma composição de união. Então essa imagem ela não existe do ponto de vista histórico, no sentido que o desenhista lá fez, mas nós conseguimos criar essa composição. E aí na contracapa uma cena clássica de roça do interior, também mostrando que, olha, tinha muito escravo por aí. Então tem os registros, né? São fotografias, imagens, cenas mostrando o argumento do livro do Eduardo também na contracapa para dar mais contexto ainda, né, Eduardo? Ficou lindo demais, né? Muito lindo mesmo. Perfeito. Ó, e te pergunto uma coisa que você me sinalizou antes de nós entrar aqui. Você lançou esse livro. O que aconteceu depois que você começou a divulgar que o livro estava na praça, estava disponível? Isso é bem legal, porque às vezes as pessoas não têm noção do que vai acontecer depois. É uma surpresa, né? Brincando aqui um pouquinho, pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas dificilmente não acontece nada. O que aconteceu contigo, Eduardo? Conta aí. Aconteceram muitas coisas, tá certo? E foi tudo muito rápido, muito providencial, como estávamos falando anteriormente, Aham. né? Eu fiz um pacote com vocês de 50 livros, tá certo? Eu tenho uma páginazinha chamada História de Garanhuns no Instagram, e aí eu comecei a divulgar que iria lançar o livro, e as pessoas ficaram assustadas com a temática, né? Porque há poucos estudos sobre isso, sobre o fato que eu acabo trabalhando, e foi uma corrida geral. Os livros chegaram em uma sexta-feira. No sábado, eu recebi o contato da professora Karina, a professora doutora Karina, que ela era a presidente da Ampul Pernambuco, a responsável. E ela, Edu, olha, a semana que vem a gente está com a Ampul em Garanhuns. Você gostaria de lançar? Traz esse livro. Então, assim, foi tudo muito rápido, né? Então, na outra sexta-feira, eu já estava lançando os livros, já estava conversando com a Cida. Cida, como eu faço aqui? A Cida me orientando. E na própria sexta-feira, os livros acabaram. Uau. Os No livros mesmo acabam dia do lançamento. no mesmo dia. Eu fiquei até com vergonha, porque tinha pessoas que queriam livros. Eu disse, calma, gente, eu vou entrar em contato com a Cida. E eu acho que uma semana e meia depois eu já estava com a nova remessa dos livros aqui em Garanhuns. Quando chegou a nova remessa, as escolas começaram a me convidar para ir falar sobre a temática. Bárbara. E aí, toda vez que ia para a escola, ficava 1, 2, 3 livros também. Esse mês de outubro, novembro e dezembro está bem corrida. Essa live já era para ter acontecido, né? Ontem mesmo eu estava em uma palestra com a comunidade quilombola da Estiva, que é aqui de Garanhuns, né? Então, o livro me deu algo que eu não tinha, tá, Ivânio? Que é o reconhecimento. Agora, quando se fala em escravidão no Agreste de Pernambuco, especificamente no Agreste Meridional, em Garanhuns, Caruaru, essa regiãozinha aqui, as pessoas citam o meu trabalho como referência. Então, essa é a importância do livro físico, que muitas pessoas acabam não entendendo, né? Então, a partir disso tudo, foi surgindo as novas oportunidades e, quem sabe, um projetozinho para uma seleção de doutorado. Tem que rolar. É o próximo passo inevitável, né? Eu digo brincando aqui com o pessoal, Eduardo, fez mestrado, tá na chuva, tem que se molhar, tem que ir pro doutorado, né? Porque sempre sobra umas pontas soltas do estudo mestrado, que não dá conta de tudo. O doutorado também não vai dar, mas é um avanço, mais tempo, né? Um projeto mais consistente. Estamos só esperando você fechar os 4 anos aí para publicar aquele também, tá? Conta com a gente. E ó, Eduardo, note uma coisa, isso só é possível porque tu publicou, né? Quer dizer, a tua dissertação já estava disponível na universidade. Os autores nossos nos dizem, mas Vânio, será que vale a pena? Já está lá no repositório, gratuito, o acesso. Entendam uma coisa, pessoal, definitivamente. As dissertações de tese são muito pouco consultadas. Infelizmente, tá? Eu não estou comemorando isso, né? A dissertação do Eduardo já estava lá no repositório
e aqui no livro ela ganha só uma outra forma, os complementos necessários, né, do livro no alto padrão acadêmico do Qualis Livros da CAPES, mas assim, o texto bruto é o mesmo, mas o livro tem essa potência de você se apresentar como autor, como pesquisador, ainda mais um livro bonito desse, né, com cara de livro de história. Então, é isso, a ANPU é a Associação Nacional dos Pesquisadores em História. Claro que vai convidar o Eduardo, né, para apresentar esse tema. Fantástico. Eduardo, eu queria que tu, para nós encerrarmos aqui, dissesse exatamente isso para o pessoal. O que, que você diria para quem está pensando em publicar o mestrado ou doutorado e está ainda na dúvida? Qual é a tua dica? Qual é o teu conselho para quem está nessa jornada de pensando em publicar? O que, que tu diria para a galera? Se for com a editora Diálogo Freiriano, não fique na dúvida, tá, gente? Como eu falei, foi um processo artesanal, né? Eu estava com medo do processo e vocês acabavam ajudando, né, em todas as etapas, né? A Cida, mais uma vez, eu sempre falei na Cida, mas a Cida sempre tirando as dúvidas, explicando tudo direitinho como funciona, né? Então, assim, muito profissionalismo da parte de vocês. Os valores são acessíveis, né? Então, eu acredito que é um investimento que vale super a pena, tá, Ivan? Que muitas portas acabam abrindo nesse processo e você vai se afirmar ainda mais na sua área. Então, eu acho que é isso. A Diálogo Freiriano tem minha total, como é que eu posso falar, confiança sobre esse processo. Te agradeço demais e nós estamos aqui para reafirmar as palavras do Eduardo, nosso compromisso com você, mestre, você, doutor, que está pensando em publicar, é só nos chamar. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, não importa a rede social que você acessar essa nossa gravação, você vai acessar o livro do Eduardo, na versão física, se você quiser comprar, tá lá na nossa plataforma de impressão sob demanda, tá, Eduardo? Então você vai recebendo aí mais pedidos que você vai descobrindo de 6 meses quem comprou o teu livro, tá aqui embaixo o link. Vamos deixar os contatos aqui da editora, se você precisar falar com o Eduardo, é só nos chamar que a gente coordena esse contato com ele também, e também deixar o nosso contato se você quiser falar conosco sobre a tua publicação. Sabe, a gente conversa aqui, parcelamos, negociamos, a gente ajuda você a publicar. Você não precisa ter o livro pronto, você precisa ter o desejo de publicar. A jornada, o caminho, é o nosso trabalho do lado de cá, a gente vai ajudar você a percorrer essa jornada e conquistar essas coisas que só quem tem livro tem. E a gente não sabe certo o que é, mas são muitas coisas. Chamadas para palestrar, chamado para dar curso, chamado para participar de evento, reconhecimento, teu status. Quando você chegar na seleção do doutorado, é na ponta do processo, você vai estudar com bolsa, entendeu? É isso que a gente quer construir junto com vocês. Eduardo, muito obrigado pelo teu tempo, pela partilha, obrigado pela confiança, tá? Eu espero que a gente se reencontre muito mais vezes para outras publicações, tá bem? Eu que agradeço, Ivânio, e Valeu. pode contar comigo. Um grande abraço para você e para todo mundo. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.